Fala aí, pessoal. Mais um vídeo aqui do canal do Investidor Qualificado. E eu recebi essa pergunta aqui de um seguidor no Instagram. Qual que é o melhor para viver de renda no Brasil? Os fundos imobiliários ou ações? Então fica ligado aqui até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês, através de dados, qual que é a melhor opção. Beleza? Então, só para a gente aquecer aqui, o que são fundos imobiliários, né? São os investimentos que a gente faz ali no imóveis, né? Seja nos imóveis diretamente ali, que pode ser nos shoppings, lajes corporativas, galpões, ou por meio ali dos CRIs, né? Os certificados recebíveis imobiliários, né? Que são chamados os fundos imobiliários de papéis, né? Que compõem a maior parte do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles provêm ali uma renda mensal, né? Quer dizer, todo mês ali a gente recebe, os cotistas dos fundos imobiliários recebem as distribuições dos aluguéis. Hoje a gente está com quase 500 fundos imobiliários listados ali na B3 de diversos segmentos, então o mercado cresceu bastante nos últimos anos. O que são ações? São as participações nas empresas, né? Então, uma ação representa ali uma parcela do capital da empresa que está listada na Bolsa de Valores, né? E aí, as ações, as empresas, quando dão lucro, elas distribuem dividendos ou juros sobre capital próprio, né? E aí depende ali dos resultados que a empresa apresentar, depende da política dela, né? Então, o vídeo que eu fiz aqui anteriormente falando sobre a Vivo tem um payout e distribui 100% do lucro líquido dela, né? Então, cada empresa tem a sua política ali de distribuição. E hoje a gente tem ali mais de 500 ações de empresas listadas na B3 de diversos segmentos, né? Então, o Brasil é muito forte em commodities, né? Commodities ali são aquelas empresas que têm os preços regulados, né, em mercados externos, então não é ela que controla o preço dela. Por exemplo, a gente tem a Petrobras, né, que tem o preço do petróleo, a Vale com o minério de ferro, celulose, enfim. Então, o Brasil é muito forte ali nas commodities, né? Além tem setor bancário, telefonia, enfim, varejo, né? Várias empresas listadas aqui na B3. E aí, quando a gente olha para a renda passiva, né, a gente vai fazer essa comparação dos fundos imobiliários e as ações, trouxe aqui dois argumentos para defender cada lado, né? Então, os fundos imobiliários, eles têm uma grande vantagem que é a renda regular, né? Então, mensalmente ali, os cotistas recebem aqueles lucros ali dos fundos imobiliários. Então, é bastante positivo por causa do fluxo de caixa mensal constante. Já as ações, o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio normalmente são variáveis, né? Então, depende ali, como eu falei, da política de distribuição da empresa e também se ela dá lucro, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Itaú e do Bradesco. Todo mês, eles pagam um pouquinho ali de juros sobre capital próprio. E também eles fazem distribuições esporádicas, adicionais ali ao longo do ano. Então, depende também da situação da empresa, né? Se ela não tem lucro, provavelmente ela não vai distribuir ali os dividendos. Então, para aquele investidor que está contando com aquele dinheiro ali para poder, enfim, viver ou completar a renda dele, as ações podem não ser a melhor alternativa. Falar aqui um pouco de liquidez e volatilidade, né? Os fundos imobiliários ele tem uma liquidez moderada comparando com as ações, que tem uma maior liquidez e também uma maior volatilidade. Então, o que isso quer dizer? Liquidez é a capacidade de você quiser vender aí suas cotas todo num dia e realizar. Como aqui o público que me segue, né, tanto de fundos imobiliários quanto ações, acho que não é um ponto relevante a questão da liquidez, né? Então, hoje, a maioria dos fundos imobiliários ali, praticamente todos, tem mais de 1 milhão de reais de liquidez no dia. Então, fica muito fácil você vender as suas cotas, né? E as ações, como são bem maiores, né, o patrimônio líquido das ações das empresas, então também é bem fácil você desfazer ou comprar um lote muito grande quando você quiser. E volatilidade histórica dos FIIs ela é historicamente inferior à das ações. Quais os riscos envolvidos ao se investir em fundos imobiliários e ações? Lembrando que os dois são renda variável, né? Então, eles são negociados ali no home broker, então as cotas
estão variando ali conforme a demanda, né, a oferta de compra e venda. Então, os FIIs, os fundos imobiliários, eles têm um risco moderado, né, eles estão mais atrelados ali ao setor imobiliário e tem a questão para a gente ficar atento à inadimplência ou vacância dos locatários. Quando a gente fala das ações, tem uma gestão ali, né, uma diretoria da empresa que toma, né, tem o conselho também, que toma as decisões para onde vai a empresa. Né? Então, por exemplo, vamos investir mais? Então é CAPEX. Ou não, vamos investir menos e distribuir mais dividendos para os acionistas. Então, essa é uma decisão ali do conselho e da diretoria. E os impactos externos, né, dos fundos imobiliários, das ações, ambos sofrem ali direto da economia brasileira. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui da Selic, né, que subiu recentemente para 15%, e as ações elas sofrem muito mais impacto do mercado externo, né, do exterior ali, da macroeconomia geral. Desempenho de cenário atual. Quando a gente faz uma comparação aqui entre os fundos imobiliários e as ações, a gente percebe que os fundos imobiliários eles têm um dividend yield médio ali entre 9% e 12%, né? Esse foi do ano anterior, do ano passado, aí de 2024, e algumas ações têm um dividend yield maior, ali na faixa de 8%, como o dos bancos. E um segmento que costuma não distribuir ou ter um dividend yield baixo é o segmento de varejo. Então, a gente está na Selic no maior patamar desde 2006, né? Então nos últimos 19 anos. Então, quando a gente começar, e talvez no final desse ano, início do ano que vem, começar a sinalizar essa queda da taxa Selic, o mercado ele já se antecipa e aí a gente deve ver uma alta aí substancial do valor dos fundos imobiliários e das ações na Bolsa de Valores. Então, para a gente concluir aqui, qual que é o melhor para viver de renda no Brasil? Os fundos imobiliários ou as ações? Então, os FIIs têm a questão da previsibilidade. Foi aquilo que eu comentei. Então, todo mês ali vai pingar na sua conta o aluguel dos fundos imobiliários. As ações, por outro lado, você pode diversificar mais, né? Então, e tem maior potencial de valorização no longo prazo. Então, você pode diversificar em diversos segmentos ali, bancos, energia, commodities, telecom, né? Então, o que eu faço e que eu acho que é o ideal para o investidor? Ele ter uma combinação da mistura dos dois. Ele ter fundos imobiliários e ações de acordo ali com os objetivos dele. Então, para o investidor que ele está começando e ele já quer ter uma renda mensal, é melhor os fundos imobiliários. E aí ele pode, com aquela renda mensal dos fundos imobiliários, ele receber e comprar ações. Né? Então, é isso que eu faço. A minha carteira hoje ela tem mais fundos imobiliários do que ações, porque eu gosto bastante da renda passiva, né, dessa previsibilidade dos fundos imobiliários, mas também quando as ações pagam dividendos ali é muito bom. Né? Então, eu acho que uma carteira ideal ali para o investidor brasileiro é ele ter uma combinação dos dois investimentos. Beleza? Gostou do vídeo? Então curte aqui, não deixa de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Tchau!